Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje, em homenagem à entrada do sol em Leão, eu vou fazer a live com esse filtro aqui todo brilhante, ó. Né, gente? Porque o sol entrou em Leão ontem, né? Então, sol em Leão, vocês sabem, né? Que o sol rege Leão. Então, ele tá assim com brilho total, com força total. Olha, meu amigo Gustavo tá aqui. Oi, Gustavo. Vanessa, Maikele. Ô, Maikele, tudo bom, querida? Prenria, o Edu. Boa noite, bem-vindos. A Raquel também tá aqui, que legal. Maravilhosa. O El. Bem-vindos, boa noite, galera. Emanuele. Então, tem vários assuntos aí, nessa semana tem vários fenômenos acontecendo no céu, que dá pano pra manga aí. Eu vou começar falando desse mais simples, que é a entrada do Sol em Leão, né? E o Sol realmente ele rege o signo de Leão, por isso que ele fica com toda a força, né? Um planeta, quando ele tá no signo que ele rege, ele tá com força total. Né? Então é muito legal a gente dar uma olhada, porque assim, mesmo que você não seja de leão, não tenha ascendente leão, não tenha lua em leão, todo mundo tem leão em alguma parte do mapa. Né? Em alguma casa astrológica, você vai ter essa casa, o signo de leão contido nessa casa. Então é muito legal você ver que casa astrológica é essa, o que essa casa representa, para você saber que essa é uma área da vida que está recebendo essa energia solar, está recebendo um brilho extra, né? E a energia de Leão, ela tem muito a ver com a energia da autoexpressão, da criatividade, né? O Leão, ele é um signo muito assim, que tem uma necessidade de deixar sua marca no mundo, de ser único, de se expressar, de ser autêntico, de ser espontâneo. Por isso que está ligado com a criatividade. Então, por exemplo, tem alguém aqui falando que tem o ascendente em Leão, né? Então, quem tem o ascendente em Leão tá tendo o Sol aí entrando no ascendente. Então, é um momento super iluminado mesmo da vida, né? Um momento de aparecer, né? Um momento de bastante brilho, das pessoas estarem vendo o seu brilho. A Maikele tá falando que tem na casa 10. Na casa 10 também é uma casa de aparecer, né? A casa 10 é o topo do mapa, tem muito a ver com como as pessoas me veem no mundo, a imagem que eu projeto no mundo. Então, para quem tem, né, um ascendente, ou o signo de Leão lá na 10, vai estar também bem facilitado essa parte da vida, né? Da profissional, carreira, ascensão. Tem o Sol em conjunção com o Leão na casa 10. Você tem o Sol em Leão, né? Porque assim, não pode ser o Sol em conjunção com o Leão. As conjunções, elas sempre acontecem, Beta, entre dois planetas. Né? Então você pode ter Sol em conjunção com algum planeta, mas ele tá, na verdade, no signo de Leão na casa 10, né? Então é isso. Até o Gustavo, por exemplo, falou aqui também que ele vai rugir, porque ele tem o Marte. Ele tem Marte em Leão. Então, em algum momento, esse Sol no céu em Leão, ele vai fazer uma conjunção com esse teu Marte em Leão. Aí dura alguns dias só, né? Porque o Sol é rapidinho, praticamente 1 grau por dia que ele vai andar. Então, ele vai realmente dar uma iluminada aí no teu Marte, que representa essa força de ação no mundo, né? Assertividade, né? O lado masculino mesmo, da força masculina, vai receber uma energia extra, então fica atento para você aproveitar. Né? Então é bem legal isso, saber qual que é a área da vida onde você tem esse signo de Leão, para você poder então aproveitar esse brilho solar nessa área da vida. Né? E o eclipse, que vai acontecer no dia 26, que é um fenômeno bem importante, dia 27, na verdade. No dia 27 de julho, sexta-feira, a gente vai ter o eclipse lunar. E ele vai acontecer a 4 graus de Leão. O que é esse eclipse? É a oposição do Sol com a Lua. Sempre que um eclipse é lunar, significa que é
o Sol em oposição à Lua. É uma lua cheia, né? O eclipse lunar sempre acontece na lua cheia. E o eclipse solar, ele sempre acontece nas luas novas, quando acontece a conjunção do Sol com a Lua. Então, a gente teve um eclipse solar recentemente, né? Foi na lua nova de agora, inclusive, foi o eclipse. A gente abriu a temporada dos eclipses, né? E aí agora a gente vai ter esse eclipse solar, esse eclipse lunar, agora no dia 27. Esse eclipse, ele tá bem especial, né? Porque ele vai estar tendo essa oposição entre Sol e Lua a 4 graus, o Sol a 4 graus de Leão e a Lua a 4 graus de Aquário, exatamente em oposição. E nesse alinhamento perfeito, né? O que é o eclipse, né? É quando o Sol e a Lua, eles estão alinhados de uma maneira em relação à Terra, que a Terra projeta uma sombra ou no Sol ou na Lua, né? No caso, quem vai estar recebendo essa sombra é a Lua, por isso que o eclipse é lunar. Então, a Lua vai estar sendo eclipsada pelo Sol, né? E aí é o momento que a Lua fica na sombra. Quando o eclipse é lunar, é o contrário. Quando o eclipse é solar, é o contrário. É o Sol que está sendo eclipsado, né? Que foi o que aconteceu no último agora, recentemente, que eu até fiz uma live, porque foi bem forte esse eclipse também. Mas o que é especial com esse eclipse é porque ele vai estar acontecendo nesse ângulo, então, pegando Leão, Aquário, e junto com ele, ele vai estar pegando a quadratura que já vem acontecendo no céu, que eu venho falando já dessa quadratura que está acontecendo, que é a quadratura entre Marte, que está em Aquário, ele está enquadrado com Urano, que está em Touro. Que essa é uma quadratura que está gerando bastante uma energia que tende à explosão, né? Que tende a um excesso de irritação, um excesso de impulsividade, para a gente ficar bem atento com a intolerância, com a irritação, com a impulsividade, né? E olhar com atenção o que a gente precisa realmente romper na nossa vida, né? Porque às vezes o Urano, ele pede rompimento, né? Ele pede uma liberação, uma libertação, tá pedindo mesmo isso. E o Marte é essa energia que tem muito a ver com essa força de início, de quebrar, de romper também. Então, eles são muito parecidos. A energia de Urano e a energia de Marte são muito parecidas. Então, eles em quadratura ainda, que é um aspecto tenso, tá gerando muita energia, tá gerando uma fricção, né? Então, é importante a gente ficar atento com isso. E até, assim, falando de uma maneira mais do coletivo, né? Até a gente ficar atento, porque em eclipses é bem comum acontecerem fenômenos no coletivo, né? As pessoas ficam todas mais suscetíveis, às vezes acontecem coisas fortes, né? Então é legal até a gente ter essa atenção, né? Pra gente não entrar nessa frequência de energia, pra gente não ir na onda, porque tem uma onda de bastante tensão. Aí o que vai estar acontecendo? O Sol, que vai estar aqui em Leão, em oposição à Lua em Aquário, essa Lua em Aquário vai estar fazendo uma conjunção com esse Marte em Aquário. E os dois, tanto o Sol quanto a Lua, fazendo quadratura com Urano. Então, essa energia do rompimento, da necessidade de liberdade, da necessidade de individualidade, ela vai estar bem forte. E com o eclipse, fica tudo muito potencializado, né? Então, é bem forte esse fenômeno. E eu sinto que é um momento propício para a gente realmente avaliar na nossa vida o que a gente precisa romper. Principalmente em relação àquilo que está impedindo a gente de fazer o nosso Sol brilhar, né? Porque o Sol está em Leão, recebendo essa oposição de Marte e essa quadratura de Urano, né? Então, o próprio Marte, ele é um planeta de fogo, assim como o Sol. Então, é fogo com fogo, né? Então, vai estar é uma energia de muita intensidade, de muita assertividade, que pode ser extremamente positiva e brilhante, conectar a gente com a força, com o poder pessoal, mas ela pode também gerar abuso de poder, falta de percepção do outro, um excesso de egocentrismo, um excesso de individualismo, é a sombra disso tudo. Como a Lua vai estar sendo eclipsada, né? Tem uma sombra mesmo, que isso é um fenômeno dos eclipses, né? Os eclipses, eles sempre trazem um aspecto sombrio para ser purificado.
Então, a purificação vai estar acontecendo nesses temas: individualidade, liberdade, nesse eixo Leão-Aquário, que é o eixo da individualidade, Leão, liberdade, Aquário. E aí, Urano rege Aquário também, né? Então, ele está aí envolvido nessa configuração e ele é o regente desse Marte que está aí em Aquário, né? Regente dessa Lua que vai estar em Aquário. Então, é um momento forte. É legal a gente ficar atento. E uma coisa que é bem importante também desse eclipse lunar, importante compreender que é um eclipse que vai acontecer novamente. O outro eclipse lunar, ele acontece daqui a 6 meses, né? Então, nesse eclipse lunar, é como se a gente tivesse a possibilidade de colocar algumas intenções do que a gente quer que seja gestado, do que a gente quer que seja nutrido, né? Porque a Lua tem esse aspecto de gerar, de nutrir, de fazer crescer, de fazer prosperar, né? Então, é o momento de plantio, o eclipse lunar. É o momento da gente entregar para a Lua aquilo que a gente quer que seja fertilizado, que a gente quer que seja nutrido, gestado. E aí a gente vai colher daqui a 6 meses, no próximo eclipse lunar que vai ter daqui a 6 meses. Então é bem legal a gente ter essa atenção. De 6 em 6 meses existem essas temporadas de eclipse, né? Então é legal a gente ter essa atenção. Então, por exemplo, o último eclipse que teve, ele foi um momento da gente colher o que foi plantado naquele eclipse que teve no dia 14 de fevereiro, né? Que foi um eclipse lunar. E aí no solar, então, 6 meses depois, a gente colhe aquilo que foi fertilizado. Então agora a gente vai ter uma oportunidade de novo de plantar algumas sementes para colher, então, daqui a 6 meses. Então é muito legal se a gente puder colocar nossa intenção, né? Por exemplo, a Egli está perguntando aqui qual o grau que será o eclipse. Vai ser a 4 graus no eixo Leão-Aquário. A 4 graus. Então, uma coisa que é muito interessante para quem conhece o seu próprio mapa, sabe os graus aí dos planetas, é muito interessante você olhar, né, se você tem planetas nos signos de Leão e de Aquário. Porque essa energia vai estar sendo bem trabalhada nesse período, esse planeta no teu mapa. Por exemplo, eu tenho a Lua a 5 graus de Leão. Então, esse eclipse vai acontecer exatamente em cima da minha Lua. Diferença de 1 grau. Então, é o momento de eu olhar mesmo para as minhas questões afetivas, as minhas questões lunares, as minhas questões com o meu feminino, com a minha maternidade, com o meu emocional. É um momento super propício para eu colocar a luz disso tudo e para eu colocar as minhas intenções de fertilização nesse tema, né? Então é bem legal quando você conhece o seu mapa e você sabe. Eu sinto assim, né? Mesmo que você não tenha ali exatamente naquele grauzinho exato, mesmo que você tenha qualquer planeta no signo de Leão ou de Aquário, esse fenômeno vai estar mexendo também. Né? A Adriana está falando que a lua dela está 5 graus de Leão também, então é isso mesmo, é a mesma coisa que eu. Vai estar bem pegando aí nas suas questões lunares, né? Nas suas questões com o teu lado maternal, com o lado também com o lado infantil, né? Porque a Lua ela rege tanto a nossa criança interior quanto o nosso portal materno. Né? Então todas essas questões que dizem respeito à nutrição emocional, a como que a gente está lidando com as nossas emoções, com a nossa troca afetiva, tudo isso vai estar sendo bem mexido no teu caso, né? Meu Sol faz conjunção com Vênus na casa 10. Ah, entendi, Beta. Então, legal. Então, provavelmente, esse eclipse vai estar sendo bem forte para você, né? Porque tem 2 planetas no signo de Leão, né? Tanto a Vênus quanto o Sol. Aí a Michelle está contando aqui também, tenho vários em Leão e ascendente Aquário, então com certeza vai estar mexendo também. Se o teu ascendente é Aquário, então você tem Leão na casa 7 dos relacionamentos, né? Provavelmente, tem que ver se não é a casa 6, casa 8 ali, o grau direitinho, mas de qualquer jeito, se for mesmo casa 7, é a área dos relacionamentos que vai estar sendo afetada. Vai estar pegando o teu eixo de relacionamento, na verdade, né? O eixo Leão Aquário do teu mapa.
Então esse é o tema desse eclipse para você. É o tema que vai estar sendo trabalhado ao longo de todo esse semestre. Eu acho muito legal quando a gente tem essa noção desse tempo, né? Às vezes a gente fica muito focado no momento agora e não tem a noção de que as coisas que a gente está plantando agora, a gente vai colher daqui a 6 meses. Né? O eclipse, ele dá essa possibilidade pra gente ter essa noção, sabe? Eu sou aquariana, a Aline está perguntando. Sou aquariana, tenho leão na casa 6. Que sentido posso ser impactada? Então, se você é aquariana, com certeza você está sendo bem impactada porque vai estar pegando ali no teu eixo aquário, né? Aquário e... teu sol é em aquário, então vai estar pegando diretamente ali no teu sol, nas tuas questões que envolvem individualidade, né? Vai estar mexendo na casa 6, que é a casa de produtividade, de trabalho, de saúde. Nessa área da vida vai estar sendo também bem chamada para ser colocado luz nessa área. Né? Tem o Júpiter, a Mabel está falando, tem o Júpiter a 11 graus de aquário, será que pega? Então, eu sinto que pega, mesmo quem tem planetas mais distantes, mesmo o finalzinho ali de aquário, de leão também, né? Acaba pegando porque está dentro do signo, né? Essa energia do eclipse, ela reverbera. É lógico que quando é bem, assim, conjunção mesmo, aí é mais forte, é mais impactante, né? A Maikele tá falando aqui, tem Saturno na 4 em aquário. Com certeza vai estar pegando esse Saturno aí, né? Vai estar na oposição e a Lua e o Marte na conjunção com esse Saturno, né? E casa 4 são as questões familiares, questões ancestrais, questões de raiz, né? Mexendo no eixo individualidade, porque a casa 10 tem a ver com individualidade, né? Então vai estar pegando esse eixo. Mesma coisa para você, a Bi de Jesus, né? Meu leão tá na casa 4. E então é isso, vai estar pegando esse eixo 4-10, a mesma coisa que eu falei para Maikele. É lógico que para ela o fato dela ter Saturno, né, nessa casa, fica mais impactante. Quando a gente tem planeta nesses signos, é mais forte. Mas de qualquer jeito, todo mundo tem leão, aquário em alguma área da vida, em alguma casa. Com certeza, a Liliana está perguntando, casa 2 em aquário será influenciada? Com certeza, é o eixo das posses, né? É legal você ver mesmo o significado daquela casa e o que está sendo pedido, entendeu? Deixa eu ver o que mais aqui que estão perguntando. Que nem a Dayana tá perguntando, e o signo de Escorpião? Eu vou até aproveitar essa pergunta da Dayana para explicar uma coisa que é bem comum, assim, quando eu tô fazendo as lives. Aí as pessoas fazem esse tipo de pergunta bem específico, assim, né? Ah, fala do meu signo, de Sagitário. É muito delicado falar, assim, de um por um, entendeu? Por quê? Porque, assim, primeiro que nessas lives o que eu estou procurando fazer é trazer mesmo fenômenos que estão acontecendo, né, no céu e fazendo uma leitura, assim, que serve para o coletivo. Então, tudo que eu falei no começo serve para todo mundo, né? Essa energia de Marte em oposição ao Sol, com Urano, isso tudo é para todo mundo, né? A questão da individualidade, de ver o que está te acorrentando, o que está impedindo você de manifestar o seu sol, isso é para todo mundo. É lógico que aí, para ajudar um pouco, eu vou direcionando assim, para quem conhece um pouco mais, sabe que tem um planeta ali, sabe que casa astrológica que pega, aí dá para você ver mais individualmente como que isso te afeta. Mas não dá para eu fazer aqui numa live, ficar falando signo por signo, até porque é muito difícil, né, eu falar assim para Escorpião. Só o signo de Escorpião é muito pouco para eu saber, para eu poder te falar alguma coisa sobre o momento. Eu teria que ver o mapa inteiro, qual que é o ascendente, qual que é a lua, né? Quais são os... Aí teria que fazer uma consulta mesmo, né? Para ver uma coisa bem particular, porque senão eu vou falar qualquer coisa aqui que fica banalizando a astrologia, que é o que fazem, na verdade, com esses horóscopos, né, gente? Que a pessoa coloca lá o mês... Como que vai ser o mês para o Escorpião? É muito banalizado, é muito superficial, é muito genérico, porque é muito difícil falar, particularmente, para uma pessoa sem ver o mapa todo. E algumas coisas dá para falar. Até respondendo uma pergunta, a semana passada eu coloquei lá no meu stories, me façam perguntas aqui, né, sobre astrologia e tal. E aí fizeram uma pergunta que eu achei bem interessante, né?
Falaram por que quando uma pessoa falou assim, que disseram para ela que quando ela for olhar o horóscopo, para ela ler também o signo onde está a lua dela. Por exemplo, o horóscopo para peixes, eu vou ver se eu tenho a lua em peixes, eu leio para peixes também. Na verdade, não é bem assim. Os horóscopos, eles baseiam tudo como se seu ascendente fosse aquele signo. Então, sempre vai bater mais se você olhar o ascendente, porque eles fazem um cálculo baseando em casas astrológicas que tem mais a ver com o ascendente. Então, por isso que às vezes nem bate, você lê lá o teu horóscopo e nem tem nada a ver, porque realmente, primeiro que é muito genérico, né? Uma coisa que dá uma banalizada mesmo na astrologia. E mesmo quando algumas coisas eu vejo que eles se propõem a fazer uma coisa mais estudada, eu percebo que eles colocam como se fosse o ascendente. Então, por exemplo, você tem o Sol em Peixes, aí ele vai falar e tal, o Netuno tá passando em Virgem, por exemplo, aí vai falar todo um momento, como se aquela casa 7 de relacionamento, você vai estar com aquela área da vida super ativada e tal, e é como se você tivesse a casa 7 e não o teu Sol em Peixes, entendeu? E a casa 7 é baseado no ascendente. Acho que tá confuso aqui, né? Porque isso aqui é só para quem entende um pouquinho mais de astrologia que vai entender. Mas é só para resumir, para dizer que não tem condição de fazer esse tipo de horóscopo assim muito individualizado assim só pelo signo, entendeu? Tem que ver o mapa inteiro mesmo, assim, não tem condição mesmo. Deixa eu ver aqui, o eclipse vai acontecer em conjunção com a minha lua natal. Estou com medo. Não precisa ter medo, viu? O meu também vai acontecer com a minha lua natal, não estou com o menor medo, pelo contrário, vou aproveitar para colocar todas as minhas intenções do que eu quero iluminar em relação a esses temas lunares. Não tem que ter medo, tá bom? Por exemplo, a Lakshmi está contando que tem vários planetas aqui em Aquário, né? Marte, Urano, Júpiter. Com certeza, para quem tem coisas nesse eixo, Leão, Aquário, vai ser mais intenso mesmo, tá bom? Deixa eu ver aqui. Nossa, super bom meditar, Adriana, com certeza. O eclipse vai acontecer às 4h30 da tarde, no horário de Brasília, tá? E esse eclipse tem outra coisa muito importante com ele também. Ele vai ser o eclipse mais longo, olha isso, o eclipse mais longo do século 21. Ele vai durar 1h42, gente. Então é muito forte também. Né? Um fenômeno assim que faz com que ele seja raro. Né? Então, com certeza, é bom meditar e, principalmente, não só meditar, mas colocar as intenções, né? Colocar as intenções daquilo que você quer fertilizar durante esse ciclo de 6 meses. E, obviamente, se você colocar suas intenções de fertilização alinhados com temas que dizem respeito a Leão, Aquário, vai ter mais a ver. Alinhados com temas que tem a ver com a casa astrológica onde você tem Leão e Aquário, vai ter mais a ver. E também lembrando dessa conjunção de Marte com Urano participando desse eclipse. Então, Marte vai estar lá em conjunção com a Lua, em quadratura com Urano, quadrando o Sol também esse Urano. Então, é um eclipse que está falando de uma liberação de correntes, de uma liberação de amarras, né, de uma força mesmo propulsora, né? Tem muita energia de rompimento, de quebra, de soltar coisas que não servem mais, muito forte mesmo. Quando Marte se junta com Urano, é muito intenso a energia de liberação. Né? Então, até no coletivo, pode ser que pipoque coisas aí, entendeu? Porque vai estar forte. Vai estar bem forte. Eclipse é bem comum acontecerem coisas, né? Acontecerem fenômenos. Por exemplo, acho que quando teve... Às vezes acontece de ter atentados. Aquele atentado do 11 de setembro lá que teve foi dia de eclipse aquilo. Então é legal também, né, saber disso. Até para a gente poder elevar a energia, né? Vibrar numa frequência alta. Para que não precise acontecer nada disso, né? Deixa eu ver aqui. Tem o ascendente Quirón em Leão e Saturno e Vênus em Aquário. Legal, Andressa, com certeza vai mexer bastante então com você. A Ana tá falando que tem o mapa astral todo impresso, mas não sei fazer interpretação. É bem delicado mesmo. Para fazer interpretação precisa de um estudo, né?
Ó, outra pessoa aqui também, né, falando que vai acontecer tem muitas pessoas falando, né, que o eclipse vai acontecer em cima da lua delas, né? Na minha também, gente, não precisa ter medo não, viu? Porque a Elô tá perguntando qual é o dia que vai ser o eclipse. Vai ser na sexta-feira, dia 27 de julho, às 4:30 da tarde. E vai durar 1 hora e 42 minutos, que é bastante. Então, é bastante coisa acontecendo, né? Deixa eu ver aqui. Tem umas perguntas que às vezes pode ser que eu esteja vendo bem depois, né? Desculpa se estiver respondendo muito depois. Então, Mili, tá perguntando se a gente vai conseguir ver o eclipse aqui do Brasil. Eu ouvi dizer que vai dar para ver sim. Na hora que o sol estiver se pondo na sexta-feira, a gente vai ver a lua nascendo, né? Porque quando eles estão em oposição, então quando um tá se pondo, o outro tá nascendo. E a gente vai ver essa lua bem avermelhada, porque ela vai estar recebendo esses raios solares, né? Na verdade, Elô, eu falei de Saturno só porque uma pessoa aqui comentou que o eclipse ia pegar o Saturno dela. Mas não tem nada a ver, não tem nenhum trânsito astrológico mexendo com Saturno agora, não. A Lua vai estar em Aquário, Cris. A Lua vai estar em Aquário e em oposição ao Sol, né? Em Leão e em conjunção com Marte. Essa Lua vai estar em conjunção com Marte e Aquário e os dois em quadratura com Urano, que é isso que vai fazer com que esse eclipse seja bem intenso, né? Em termos de liberação de energia. Né? Então é um momento assim da gente tomar muito cuidado com a intolerância, com a irritação e com a impulsividade, para a gente não sair metendo os pés pelas mãos, passando por cima das pessoas. Eu vou falar que eu estou percebendo essa quadratura Marte-Urano, eu estou percebendo ela bem forte para mim, porque tá pegando o ponto do meu mapa forte, né? Porque eu tenho Lua em Leão e tenho a Vênus em Aquário. E desde que começou essa quadratura, eu estou me percebendo bem mais irritada. E tá assim, às vezes com coisa burocrática, né? Eu tive que tirar a RG da minha filha, daí ir em posto de saúde para pegar medicamento de alto custo, e aí aquela confusão, aquela demora, e eu tô me vendo super irritada, assim, coisa que normalmente eu sou bem zen, assim, bem calma. Tudo tá me irritando mais, sabe? Essa coisa burocrática. Eu marquei horário hoje para entregar o carro, a pessoa não tava lá no horário, fiquei super irritada. Eu tô super observando isso, assim, nossa, tem uma coisa que eu preciso respirar fundo e se controlar mesmo, porque tá forte essa energia. E lógico, como tá pegando um ponto do meu mapa, fica mais intenso para mim, né? Então isso que é legal vocês irem olhando. Né? Isso é muito legal, porque aí você vai aprendendo astrologia de uma maneira vivencial, né? Como que é pra você, como que aquilo te afeta individualmente, né? Então é isso. E aí tem outro fenômeno que vai estar acontecendo também na quinta-feira, tá? Que é a retrogradação do Mercúrio, que eu acho importante falar um pouco disso também, porque as pessoas têm uma ideia assim muito equivocada do Mercúrio retrógrado, né? Tem gente que quando o Mercúrio tá retrógrado, a pessoa não começa nada na vida. Tipo, não posso começar nenhum projeto novo. Ah, não, é melhor não assinar nenhum contrato. É melhor eu não fazer nada que envolva comunicação. Imagina, gente, o Mercúrio, ele fica retrógrado 3 vezes por ano, diferente da maioria dos outros planetas que ficam retrógrados apenas uma vez por ano. E o Marte, então, é uma vez a cada 2 anos só. O Mercúrio fica retrógrado 3 vezes por ano. Cada vez que ele retrograda, ele fica 20 dias. Imagina se você for parar a sua vida, né? 60 dias do ano. Aí realmente sua vida vai retrogradar mesmo. E você ainda vai pôr a culpa no pobre do Mercúrio, entendeu? Mas o Mercúrio, ele não pede isso quando ele retrograda. Né? Como eu venho falando aqui, né? Eu tenho feito várias lives, vários posts falando do movimento retrógrado, né? O movimento retrógrado é um movimento que pede revisão. Né? É um momento onde você é mais cauteloso, onde você dá um passo para trás e avalia melhor as coisas. Que bom, né? Que a gente pode 3 vezes por ano fazer esse movimento de revisão, de ser mais cauteloso com a nossa fala, com aquilo que a gente comunica,
de realmente ser mais cauteloso. E, obviamente, se você vai assinar um contrato nesse momento de Mercúrio retrógrado, é bem importante mesmo que você preste bem atenção, né? Que você tome talvez cuidados extras, né? Manda lá para um advogado ou para dois olharem, né? Seja cauteloso, porque realmente é um momento delicado mesmo. Mas não quer dizer que você precisa parar a vida e não vai assinar um contrato e não vai fazer nada, não vai começar nada. Imagina parar coisas que envolvem comunicação, gente. Você trabalha com comunicação e você vai parar a sua vida 60 dias do ano? Não tem a menor condição, entendeu? Então, a Babel tá falando, né? E o Mercúrio vai retrogradar justamente em Leão, né? Contra o impacto nesse signo, realmente. É momento de... o eclipse vai estar acontecendo em Leão, né? E a retrogradação de Mercúrio em Leão também. E aí tem um significado isso, né? Porque o assunto que está pedindo para ser revisto é em relação a assunto leonino, né? Então, como que a gente usa a nossa fala para se autoafirmar, mas fazer isso de uma maneira cautelosa, não a partir do ego, não a partir da vaidade, não a partir de uma necessidade de ter poder sobre o outro, né? Ou de ofuscar a luz do outro, mas realmente a partir de um espaço de generosidade, que é o aspecto positivo de Leão, né? A partir de um aspecto realmente de generosidade, de trazer alegria, de trazer brilho, de trazer realmente uma expressão autêntica, espontânea. Então é o momento da gente realmente ser mais cauteloso no uso da nossa comunicação, né? E uma coisa muito legal quando Mercúrio retrograda também é a gente revisar assuntos pendentes, sabe? Aquela coisa, aquela conversa que ficou inacabada, ou aquele mal entendido lá, sabe? Aquele mal entendido que ficou meio pendente, você sentiu que você machucou a pessoa, você nunca clareou aquilo com ela, uma coisa ali que você colocou que não desceu muito bem, você sabe, mas você não quis tocar no assunto. É o momento propício para ir lá rever, para ir lá, né, aparar arestas. Momento propício para aparar arestas, tá bom? Oi, Norma, tudo bom, querida? A Carol tá perguntando, tem o nó do sul em aquário, que vai fazer conjunção com a lua, do eclipse, nó do sul. É isso mesmo. Os eclipses, eles sempre têm a ver com aspectos com os nódulos mesmo, né? Isso é típico do eclipse. Obviamente, se os seus nódulos estão aí, vai mexer mais forte com você, né? Com essa questão do propósito, que é o assunto dos nódulos, né? O Pedro tá falando aqui que tem sentido uma ansiedade, algumas emoções bem intensas, parece que estou em uma panela de pressão. Provavelmente deve estar pegando pontos do teu mapa então, viu, Pedro? Você deve ter coisas em Leão, coisas em Aquário, que estão sendo acionadas nesse período. Essa conjunção de Marte e Urano, ela já vem acontecendo faz tempo, né? Urano entrou em maio em Touro, o Marte entrou um pouquinho depois, mas essa quadratura já vem aí de alguns meses, então realmente a gente está sendo bem friccionado, né? Vai demorar um pouquinho para dar uma aliviada. A retrogradação de Mercúrio, ela vai até dia 19 de agosto, tá? Então esse período de revisão que eu tô falando é só até o dia 29 de agosto, tá bom? Mercúrio rege o meu mapa, é sempre um exercício de autoconhecimento. Isso mesmo, Abel. Amo meu Mercúrio em Áries, estou aprendendo a acalmar. Então, para você que tem Mercúrio em Áries, que normalmente tem uma fala mais impulsiva, né, tem uma fala mais direta, mas é super bom a retrogradação do Mercúrio, porque te ajuda a ser mais cautelosa, dar um passo para trás, a revisar mais o que você vai falar, entendeu? Ai, legal. A Nath está falando que adora essas análises, astrologia vivencial, que legal, fico super feliz, viu? Muito bom. Eu sinto que esse é o melhor jeito da gente estudar mesmo a astrologia, né? A gente entender o momento astrológico e olhando no nosso mapa como que aquilo influencia, porque daí é uma astrologia bem vivencial mesmo, né? Não é só uma teoria que você está lendo num livro, que você vê mesmo como que é em você, né? Então é isso, eu espero que vocês possam aproveitar o eclipse. Eu não prometo, tá? Porque a minha agenda tá bem justa. Mas se eu conseguir, eu quero, de repente, entrar ao vivo com vocês no momento do eclipse, pra gente fazer uma meditação, que nem eu fiz, né, na última eclipse que teve, que foi bem poderoso, aquele eclipse foi mais ou menos há 15 dias atrás, né? Foi bem na lua nova. Foi um eclipse bem forte, eu fiz uma vivência, né? Fiz uma meditação. E aí, quem sabe, na sexta-feira eu consigo também fazer com vocês, entrar aqui ao vivo,
para a gente poder fazer uma visualização das coisas que a gente quer plantar nesse dia, das coisas que a gente quer gestar, que vai ser um ciclo de 6 meses, né? A gente vai estar plantando coisas para 6 meses, então é bem legal, tá bom? Então é isso, gente. Eu quero agradecer a presença de vocês. Olha quem entrou aqui, a minha queridíssima mentora de marketing digital, a Caroline Caracas. Que delícia te ver aqui, Flor. Que gostoso. Eu tô terminando a live agora, mas assiste depois para você aproveitar esse eclipse aí da sexta-feira, plantar sementes, intencionar tudo que você quer ver fertilizado ao longo do semestre inteiro. O próximo semestre inteiro. Tá bom? Então é isso, gente. Um super beijo para vocês. Quero agradecer muito a presença de vocês aqui. Tem gente que tá aqui toda semana, né? Toda segunda aqui assistindo. É muito bom ver vocês aqui. Super obrigada mesmo, tá bom? Então nos vemos nas próximas lives. Sexta-feira eu vejo se eu entro, então, pra gente fazer essa meditação do eclipse, tá bom? Um beijo, gente. Tchau, tchau. Vou fazer um print aqui da tela, peraí.